Eu gostaria de relatar uma experiência que eu vivenciei essa semana em relação a um feedback formativo dado a uma professora do componente curricular de recomposição da aprendizagem de língua portuguesa, depois de eu ter assistido a aula dela. Então, eu me preparei para que esse momento fosse o mais agradável possível. Por isso, eu convidei ela para estar na sala da direção, para que a gente não fosse interrompido e que fosse um momento só nosso, para que a gente tivesse liberdade, tanto da minha parte quanto da parte dela, para a gente fazer as trocas do que eu poderia estar acrescentando a mais em relação a tudo que eu vivenciei. Primeiro, eu queria deixar também bastante claro que as rúbricas repassadas para a gente estar observando a aula foram essenciais, porque deixou muito claro, tanto para mim quanto para ela, o que eu iria estar observando na aula e o que seria importante a aula dela ter para que fosse uma aula bastante produtiva. Então, essas rúbricas elas me deram uma segurança bastante grande para que eu não fizesse nada além do que seria o meu papel naquele momento em sala de aula. Esse momento foi um momento bastante produtivo, porque eu pude repassar para ela tudo o que eu senti em relação ao trabalho dela e em relação a como os alunos também receberam naquele momento tudo aquilo que ela tinha como objetivo repassar. Em relação aos apontamentos, não teve muita coisa para ela melhorar, porque ela é uma professora que já tem bastante anos de sala de aula, ela tem uma experiência muito vasta e ela faz com excelência o trabalho dela em sala de aula. Então, o único apontamento mais relevante que eu fiz foi a questão da gestão de sala de aula, né, que ela precisa ter um pouquinho de cuidado a mais em relação a isso, porque como ela é uma pessoa muito generosa, os alunos acabam abusando um pouquinho. Mas ela entendeu perfeitamente, até ela consegue ver que ela precisa ainda melhorar em relação a essa questão, mas não é algo que chega a atrapalhar o desenvolvimento da aula dela e nem a aprendizagem dos estudantes. Eu acredito que, da forma como o feedback ele foi repassado, tirou-se aquela impressão de que às vezes ele acontece só no intuito de fazer apontamentos negativos. Muito pelo contrário, porque a maior parte do tempo eu só elogiei e ela conseguiu ver que o trabalho dela foi bastante valorizado e ela ficou bem feliz com tudo aquilo que foi repassado para ela.